debater muito aqui no momento. Eu queria falar alguma coisa para os senhores, que o Brasil hoje está polarizado, apesar de eu não estar em campanha, tem outro lado que está em campanha. Eu queria perguntar aos senhores, né? Os senhores deviam perguntar para mim, mas eu queria perguntar aos senhores. Como o Brasil estaria se essas medidas aqui, 16, fossem implementadas? Bem rapidamente. O que vocês acham, os senhores acham, né, de nós revogarmos a autonomia do Banco Central? De revogarmos a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, retornar o imposto sindical, reestatizar as empresas que foram reestatizadas, que foram desestatizadas, acabar com o teto de gasto, o governo começar a interferir nos preços lá da Petrobras e da energia. Se nós viéssemos a fortalecer o MST, se nós fizéssemos uma campanha para recolher armas das mãos dos cidadãos de bem, se nós desmilitarizássemos as polícias militares, se nós extinguíssemos as escolas civil-militares e os colégios militares, se nós liberássemos as drogas no Brasil, se nós legalizássemos o aborto, se nós voltássemos a nos reaproximar de Cuba e outras ditaduras pelo mundo. Apenas essas perguntas, porque o outro lado defende exatamente tudo isso daí. Então, cada item desse dá um debate, mas eu creio que isso tudo, já que está do outro lado, caso vier a ser implementado, e eu como parlamentar que fui, sei que o início de governo, da forma como sempre existiu no Brasil, um governo forte, um governo que bem se relacione com o legislativo no tocante à distribuição de ministérios, bancos oficiais, de estatais, entre outras promessas. Nós sabemos como o parlamento age. Se isso tudo fosse botado em prática, como é que estaria a economia no nosso Brasil? Há alguma diferença entre nós? Ou alguns dos senhores vão falar que está tudo resolvido, não tem problema, o que vier, a gente vai interagir e o Brasil vai para frente. Também perguntar aos senhores, né? Falar para os senhores, olhem o que acontece na nossa periferia. Aqui na América do Sul. Alguns países que enveredaram para esse outro lado disso que eu mostrei aqui. O que está acontecendo num país aqui que não faz divisa conosco, aqui na América do Sul, onde a economia ia muito bem. Alguns até falavam, não se preocupe, a economia indo bem, o resto não tem que se preocupar. E o que vocês acham também, se a nossa liberdade está ameaçada ou não, por parte de alguns atores aqui no Brasil. Deixo claro, como falei agora há pouco, geralmente quem busca tolher direitos individuais da população e partir para o regime mais fechado, geralmente é um chefe do executivo. E aqui acontece exatamente o contrário. Se não é o chefe do executivo resistir, já estaremos com toda certeza no outro regime atualmente. O que está em jogo no Brasil? É a nossa liberdade. O que está em jogo no Brasil? A nossa economia. Estão do meu lado aqui o ministro Ciro Nogueira e o ministro Paulo Guedes, que poderão me socorrer ou atender a pedido do senhor. Então, a breve introdução que eu faço é isso. É isso que nós queremos para o Brasil? Dá para deixar tudo rolar numa boa? Quem chegar, chegou, tudo bem, ninguém vai sofrer nada com isso, a economia vai continuar numa boa. Tá? Uma boa agora aqui. Depois da pandemia, né, resistiu. Durante a pandemia, nós tivemos aqui os anos de 2015 e 2016, onde perdemos 3 milhões de empregos. Por que causa? Durante a pandemia, 2020, o forte da pandemia, ficamos no 0 a 0. O ano seguinte, foram criados aproximadamente 3 milhões de empregos no Brasil, ainda com a pandemia. Como é que estaria se o outro lado estivesse sentado na minha cadeira? Como é que estariam os desvios pelo Brasil? Será que a roubalheira seria a tônica, como sempre aconteceu? Será que
de acordo com a pessoa que assumir a presidência no ano que vem, qual será o perfil dos dois indicados para o Supremo Tribunal Federal? As outras coisas que tratam de valores familiares, aborto, por exemplo, ideologia de gênero, respeito às religiões, como o Brasil se comportará no futuro? Olha que a Colômbia acabou de aprovar, né, via o seu Supremo Tribunal Federal de lá, no tocante ao aborto a partir dos 6 meses de gestação. Então, basicamente, de forma bastante, sem entrar em detalhes, há uma diferença enorme entre aqueles que estão polarizados no Brasil. Aquele que acha que vai continuar numa boa, não adianta você estar muito bem financeiramente se não tiver liberdade para ir para a rua. Não quero citar aqui, mas seriam, né, para levarmos em conta a Venezuela, a nossa Argentina para onde está indo, o nosso Chile para onde está indo também. Eles lá ainda têm como buscar uma operação acolhida, como a Venezuela buscou no Brasil. Nós não temos onde buscar operação acolhida, a não ser se montarmos um toco de bananeira e fugirmos para a África, que para a América do Norte eu acho que vai ser difícil. Então, basicamente, isso é bem claro, né? Isso já não é o suficiente para pessoas com responsabilidade tomar uma posição. Responsabilidade não é só com a economia, não, é com a vida, é com a liberdade, é com o futuro do seu país. E nós sabemos o que vai acontecer com essa pátria se esses bandidos voltarem para cá. Pegue os meus ministros, um a um, compare com os outros que nos antecederam, veja o perfil. Veja que agora nós conversamos, nós temos uma meta, temos as dificuldades, grande parte proporcionada pela pandemia, mas estamos dando esperança para o nosso povo, muita coisa de concreto também. Olha o preço do dólar no dia de hoje, está subindo o Brent lá fora. Se não ia cair o dólar aqui, olha as consequências dos aumentos dos combustíveis. Isso leva à inflação, leva ao descrédito do governo, nos leva a um local que nós não queremos ir. Todos nós temos defeitos, mas fazemos e damos o melhor de nós. Será que o que está faltando a muita gente nesse país, em especial a classe A, que somos todos nós, no tocante ao poder aquisitivo, no tocante também à formação? Dá para brincar com isso? Para onde estávamos indo nos últimos governos? Vamos flertar novamente, ficar ao lado do abismo? É uma ida sem retorno. Todos têm que ter responsabilidade. Não pense em ninguém que eu tenho apego àquela cadeira que está ali. Mas tem um compromisso. Entendo que foi Deus me colocou ali, só Deus me tira de lá. Mas temos que dar uma forcinha aqui também. Se tem alguém do perfil melhor, tudo bem. Agora, o outro lado que tem, nós já conhecemos. Não apenas ao longo de 8 anos, mas ao longo de 14 anos. Falei agora há pouco, estou repetindo para encerrar aqui com os senhores. Entre malfeitos, desvios, roubos, projetos mirabolantes, a Petrobras se endividou em 900 bilhões de reais. O BNDES, 500 bilhões. 1 trilhão e 400. Isso, senhores autoridades que estão nos ouvindo aqui, em especial vocês do Nordeste. 1 trilhão e 400 bilhões. Isso dá para fazer 100 transposições do Rio São Francisco. E tem gente que quer que essas porcarias que levaram estatais a essa situação volte para cá. Não vou falar em 45 bi da Caixa Econômica Federal e das demais estatais. Essa é a realidade. Essa pátria é nossa. Eu estou vendo aqui atrás de mim, aqui na minha imagem, está escrito ordem e progresso. Ordem e progresso. Mas precisamos de paz para ter a liberdade. E devemos lutar por isso. Não vai ser o chefe do executivo que vai jogar fora das 4 linhas. Mas, por favor, não vocês, 2 ou 3 no Brasil, não estique essa corda. Vocês vão ter que vir para dentro das 4 linhas. Afinal de contas, todos nós temos limites. O Ciro tem, o Paulo Guedes tem, eu tenho limites. Alguns poucos, 2 ou 3, acham que não tem limites.
pode ficar brincando o tempo todo de nos controlar, de desrespeitar a nossa Constituição, de ferir a nossa liberdade de expressão, de prender deputado, por mais errado que ele tenha sido, em suas palavras, e manter cidadão brasileiro que pode ter errado suas palavras com tornozeleira eletrônica, em desmonetizar páginas da internet, em querer botar feio na nossa liberdade de discutir eleições pelas mídias sociais. Onde vamos chegar? De termos um sistema eleitoral que você pode não comprovar que não é fraudável, mas você não tem como comprovar também que não pode ser fraudável. A alma da democracia é o voto. Tanto é que para caçar parlamentar na Câmara, não sei se continua assim, apesar do meu tempo do voto eletrônico, se fazia no papel. O que nós queremos? Paz, tranquilidade. E outra, o futuro do Brasil depende das nossas escolhas. Se eu vier candidato escolher a mim, o perfil está aqui do meu lado. O outro lado vai trazer uma turma que já ficou por meses presa. Vai voltar ao governo para quê? Para se locubetar. E vão estar cada vez mais conscientes, né? Bem, já que eu estou aqui, porque gostaram do que eu fiz. Vamos continuar fazendo. O que está em jogo é a nossa liberdade, é o futuro do nosso Brasil. Fui à Rússia tratar de alguns assuntos, um dos mais importantes, fertilizantes. A nossa agricultura, que nos orgulha a todos, leva um golpe quase que mortal sem fertilizantes. Fui negociar com o presidente Putin a questão de fertilizantes, entre outros assuntos, como depois tratamos a Hungria também. Somos tratados muito bem fora. Cada vez mais o mundo quer mais interagir conosco. Se eu tivesse errado, os 38 países da OCDE não teriam, de forma unânime, nos convidar para entrar nesse seleto grupo. A grande imprensa, parte da grande imprensa, o grande pai da grande imprensa, só tem notícia ruim. Os números estão aí, os senhores estão sentindo. Temos futuro. Se eu não me engano, Paulo Guedes, janeiro foi o mês que mais entrou dólar aqui no Brasil. Os números estão aí. O Tarcísio, tá? É um excelente ministro nosso, entre outros, tá? Fez ressurgir o modal ferroviário. Devemos ter brevemente mais 20 mil quilômetros de ferrovia no Brasil. Obras fantásticas que ele faz, que nos orgulha. Um jovem capitão do Exército, formado pela AMAN e pelo IME, que nos orgulha. Assim como tantos e tantos outros ministros, como o Marinho, que levou água para o Nordeste. No passado, fizeram transposição de dinheiro, nós de água. Esse é um pequeno retrato do Brasil, que parece que alguns ficam de brincadeira. Ah, mas não tem problema, não sei o que lá. Alguém quer que eu me reaproxime com Cuba hoje? Que eu faça outro Porto Marial lá fora? Que pegue como garantia charuto? Ou empreste para a Venezuela para dar calote na gente? E continuam pagando com o dinheiro do FAT, entre tantos e tantos outros bilhões de dólares jogados o mundo afora? Daria uma palestra enorme, não remunerada, para eu falar sobre isso para vocês. O que falta para alguns é responsabilidade. Não sei de tudo que pode ser feito no Brasil. Se soubesse, dispensaria todos os meus ministros. Estaria sozinho aqui. E ninguém faz nada sozinho. Temos excelentes auxiliares do nosso lado. Não é só ministro, nós somos secretários, servidores, pessoas da iniciativa privada, entre outros que nos aconselham, como alguns dos senhores me aconselham. E nós temos essa responsabilidade. Nós queremos, não, nós exigimos e tudo faremos por um Brasil livre. Por um Brasil livre de corrupção. Dá para imaginar 3 anos sem corrupção? Não é por acaso. Se acontecer, a gente vai atrás. Nós estamos há 3 anos. Isso não representa nada para a classe pensante no Brasil? Ou acha que podemos flertar com o comunismo, com o socialismo? Uma rápida introdução, não sei se foi muito demorado, né? Mas
Desculpe o desabafo aqui, estou à disposição dos senhores. Bom, presidente.